Fala, minha galerinha saudável aqui do Diferenciado Podcast. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí na saúde de vocês e nos ramos de empreendedorismo de vocês? Bom, gente, mais um programa, tá? Hoje o assunto vai ser muito falado aí nesse ramo de saúde, muito falado no ramo do treinamento, crucial, inclusive, para quem busca desempenho, para quem busca saúde, de modo geral, é nutrição, tá? Então, nada melhor para falar sobre esse assunto com vocês do que a doutora Carla Rebouças. Você vê? Ainda com a introdução, ainda. Viu só? Sem ensaiar, hein? Não é? De Cara, primeira. por favor, se apresente, né, pro pessoal, né? Diga aí qual que é a sua formação, áreas de atuação. E aí a gente já começa, tá? A combater um papo aí legal pra galera. Legal. Bom, sou a Carla, né? Eu me formei em 2015 lá em Fortaleza, na Universidade de Fortaleza, né? Então, desde então, eu trabalho sempre na área ambulatorial. Sempre atendi em consultório, tanto de forma individual quanto em grupos, né? Às vezes grupos de emagrecimento ou grupos para cirurgia bariátrica. Então, a gente foi variando bastante. Atualmente, eu fiz uma MBA, né, em nutrição clínica, então abrangendo aí mais outras áreas, né? Puxando mais para o lado empreendedor também, né? Já que é uma MBA. E estou aqui atuando em Atuba há 4 anos, né? No consultório também, de forma individual, atendimento. Eu vejo muito o pessoal falar do MBA, né? E às vezes eu percebo que a galera não sabe muito bem o que se estuda, do que se trata o MBA. Uhum. Algumas pessoas até pensam que é apenas um curso de extensão, um mestrado. Você poderia explicar para a galera um pouquinho aí? Claro, é uma pós-graduação, né? Na verdade, então, assim, além da área da atuação clínica, de um modo geral, que a gente passou por todas, né, as disciplinas de nutrição clínica novamente, mas as do empreendedorismo mesmo em si, né? Então, passamos por aprender como é que funciona um processo de lead, ou seja, captação de novos clientes, de novos pacientes, né? Depende de como você queira chamar, né, esse indivíduo que a gente atende. Passamos por como prender essa pessoa, como captar melhor, como ter leads mais quentes, vamos dizer assim. Então, foi todo o processo de empreendedorismo mais a nutrição clínica, né? E o lead seria o pessoal com potencial de se tornar nossos clientes. Isso, é a captação, né? Essa captação que vem por diversos meios. Pode ser por indicação, pode ser através do site da clínica, pode ser por Instagram, esses meios assim. A gente sabe que a especialização, por exemplo, como você falou que é uma, né? Eu conheço as que são de lato sensu e stricto sensu. A MBA seria o quê? Seria uma de stricto sensu, lato sensu? Acredito eu que seja estricto, mas eu tenho que pesquisar, mas não sei. Não, surgiu aqui agora na cabeça aqui essa dúvida aqui, mas bacana. E então você hoje é o tema do podcast, que você está nas duas áreas, tanto do empreendedorismo quanto vamos da nós. saúde, né? Vamos nós. E você falou que você trabalhou muito com pessoal que está cometido com um quadro de obesidade, né? Uhum. E, bom, a gente sabe que é um caso de saúde pública, né? Sim. É um caso que, é sério, alguns países têm um índice muito grande, alguns países uns índices um pouco menores, só que sempre vão impactar na questão da saúde pública de qualquer país, né? Sim. E, assim, eu vejo muito que a questão, quando a gente fala de obesidade, as pessoas ligam muito apenas à questão, ela não deve ser feliz por causa da estética que ela tem, que ela não deve se aceitar e tal. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais pra gente sobre os malefícios que traz, assim, para a saúde em si, né? Se você pudesse, assim, enumerar, assim, em relação a, por exemplo, coisas que podem ser apontadas em exames, né? Uhum. O que sai ali, o que pode sair, o que pode alterar no exame, o que pode trazer que você via com mais frequência no caso de um quadro de obesidade. Tá. Vamos lá. Primeiro vamos começar definindo o que é obesidade. Não adianta falar sobre ela, né? Se a gente não sabe o que a definição. Então, a obesidade é uma doença de causas múltiplas, né? Então, não é uma causa, porque a pessoa come mal, porque a pessoa não faz atividade física, que ela vai ter obesidade, né? Então, causas múltiplas, genética, né? O meio ambiente, o meio sociável que eu falo, né? Que a gente vive, a falta de atividade física, a alimentação, ou alimentação em excesso, né? Principalmente de alimentos industrializados, né? E tudo isso vai causar uma obesidade. Então, não é uma doença de causa única, e sim de causas múltiplas, para começar por aqui, né?
Os malefícios, né? Claro que hoje em dia tem um projeto muito legal de busca de gordofobia, né? De dizer não à gordofobia. Isso está muito crescente e muito legal. Mas claro que a gente tem que também trabalhar que ainda é uma doença, certo? Então, sendo uma doença, tem alguns malefícios, né? Você pode ter uma hipertensão, um risco maior de hipertensão, um risco maior de diabetes, colesterol. Os exames de colesterol geralmente estão mais alterados, né? Colesterol HDL, que é o bom, chamado colesterol bom, está mais baixo, ou quando está alto, está oxidado. Ou seja, existe um LDL, um colesterol ruim, que está alterado, né? Por isso que oxida lá esse HDL, tá? Também tem o processo dos triglicerídeos, que é o excesso de massa ali no nosso organismo, e isso pode causar várias outras coisas. Por exemplo, um AVC, né? Pode levar a doenças cardiovasculares, cardíacas, pode levar a inflamações no nosso organismo de modo geral, né? Então, tem vários malefícios que uma obesidade pode causar. Bom, a gente está falando de saúde corporal aqui, né? Mas tecnologia também tem saúde, tá? Você sabe qual a relação entre as tecnologias em nuvens disponibilizadas pela Dorpa Cloud e a saúde da sua empresa? Você tem essa relação? Não. Eu vou te dizer, ela é total. Ela cuida, protege e traz leveza, né, para os seus assuntos de TI da sua empresa, né? Deixando assim a sua empresa naquele pique para poder alavancar nos rendimentos e na produtividade. Então, melhor que apenas investir é investir certo, investir do melhor jeito, né? Como um bom plano alimentar, né? Quando você vai investir, tem que investir, né, com um plano alimentar bem coerente. E é nesse ponto, né, na tecnologia, que a Dorpa Cloud Solutions, né, ela vai agir, ela vai deixar a sua empresa com todos os dados dos seus clientes, dos seus pacientes, né, bem protegidinhos, vai deixar seu sistema leve, tá? Vai garantir aí a proteção de tudo, né? E se você precisar de alguma informação, se você precisar de alguma assistência, é só você falar com o pessoal através do WhatsApp ou, né, ter contato com eles através do site www.dorpa.com.br, né? Ou @Dorpa Tecnologia. Gente, não existe empresa melhor para você poder proteger os dados da sua empresa e armazená-los, tá? Precisando é Dorpa Cloud Solutions. Beleza? Vamos voltar aqui com um papo aqui com a Carla aqui. Qual foi o quadro assim que você lembra assim, mais assim severo assim que você precisava ver alguma mudança logo de início, porque senão poderia estar ali uma bomba relógio ali? Ah, já teve. Nossa, vou te falar de um caso homem, meia idade, 40 e alguns anos, mais ou menos, de obesidade grave, estava uns 140 quilos, mais ou menos, 145. E... Lembra a altura dele? Não lembro. Mas era obesidade grau 3, tá? Mas não lembro a altura. E os exames todos alterados, né? Já tinha uma esteatose hepática grave, né? Que é a gordura no fígado, ali no grau 3 também. Então, estava bem avançada a esteatose. Já estava com o pé bem inchado. Então, a partir dali, depois daquela consulta, eu lembro que ele foi no médico e daí descobriu a hipertensão também, né? E tinha alguns exames renais que estavam bem alterados também. E dali, o médico já sugeriu uma bariátrica, porque já seria algo a ser mais invasível, mais rápido, né? Foi um dos últimos casos também, que eu lembro. E também pela urgência que deveria ser também. Isso. Porque não é que o cara seja uma bomba relógio, né? Mas é um risco muito alto que ele estava ali. Obesidade muito grave, os exames todos alterados, né? Então, por isso que o médico já sugeriu ali de cara uma bariátrica para ser um processo, digamos, mais rápido, né? Mais invasivo, mas em alguns casos, não estou dizendo em todos os casos de obesidade, né? Mas em alguns casos realmente é mais necessário. Entendi. E eu vejo que até mesmo alguns alunos, né, que chegam para mim com exames alterados, né? E aí até acabo explicando para eles um pouco, mas procuro tranquilizar eles, falar que se começar a partir dali a ter uma dieta um pouco mais com mais qualidade, hábitos de exercício físico, não precisa ser atleta, mas precisa ter um hábito, né? Precisa estabelecer um hábito, né? O corpo precisa entender que ele vai ter ali um dispêndio a mais de energia, de força, de trabalho de tônus muscular, através do exercício físico. Aí eles falam, pô, professor, eu tô com um exame, eu tô com gordura no fígado, não sei o quê, vou morrer e tal. Assim, explica um pouco mais essa questão da importância do fígado, né, para a galera que está em casa aí, ou
né? E o que pode ocasionar, né? Esse quadro como o que você falou, né? Que estava comprometido, né? O não tratar, né? Deixar ali vamos deixar aí, vamos tentar melhorar com remédio, ou, sabe, qualquer coisa que não seja, por exemplo, uma mudança de hábito de vida. Sim. O fígado é essencial, né? Ele participa de vários processos no nosso organismo. Desde detoxificação, processos de enzimas, processo de absorção de gordura, né? Através ali da vesícula biliar. Então, tem vários processos que o fígado é totalmente ali participativo, certo? Partindo desse ponto. Então, quando a gente tem uma dieta totalmente rica em gorduras ou tem patologias, né, muitas doenças que consomem muitos medicamentos, o nosso fígado tende a ficar sobrecarregado. Ou uma pessoa que bebe muito, por exemplo, né? Então, tende a acumular ali algumas gorduras, né? Vai devagarzinho, vai acumulando até ficar um fígado realmente totalmente ocupado por gorduras, né? Se você vê uma foto, né, uma imagem de um fígado desse tipo, você vai ver as bolas de gorduras mesmo lá amarelinhas na imagem, né? Então, isso pode comprometer todas as funções de detox, né? A gente fica com algumas enzimas totalmente sem função, vamos dizer assim, porque não tem como agir, né? Não tem o princípio básico ali do fígado, que é a saúde, não está nada saudável, então não consegue funcionar direito, tá? E não consegue absorver gorduras, né, direito. Com isso também vai acabar acarretando as fezes lá a ter mais gorduras também. E é um dos casos que o paciente percebe que está com algum problema no fígado. Pelo caso de ele não conseguir absorver a gordura, é porque também ele fica com um aspecto de gordura que você consegue constatar no exame, por exemplo, o acúmulo. Exatamente, o acúmulo de gordura. Tanto, aí a gente tem alguns exames, né? Tem o TGO, TGP, tem a gama-GT, que são as enzimas ali que participam do fígado. Quando elas estão alteradas, a gente, já tem aqui alguma coisa que a gente precisa verificar, né? Então, e quando a gente vai fazer uma bioimpedância, né, que é a balança, que a gente faz lá o examezinho para ver a composição corporal, geralmente já aparece uma alteração na gordura visceral, que é essa gordura que fica por debaixo dos nossos órgãos, né, debaixo dos rins, fígado, pâncreas, etc. Então, isso daí, só nessa parte a gente já consegue ter acender uma luzinha, né, um alerta. E daí pede os exames e a gente vê se realmente é alguma coisa ou não é. E para finalizar, tem o exame de imagem, que aí somente o médico mesmo pode solicitar um ultrassom de imagem para ver se realmente está comprometido, se tem gordura mesmo, se não tem, ou alguma outra coisa. E é assim, uma coisa interessante. Somente o obeso tem acúmulo de gordura no fígado? Não, imagina. Isso aí é importante a gente falar, né? Imagina. Porque a gente imagina que somente o obeso vai estar ali, gordura no fígado ali e tal. Mas em casos também de sedentarismo, isso daí também é bem latente, né? Nem só isso. Hoje em dia, alimentos totalmente ultraprocessados estão nos nossos mercados à torta e à direito, né? E os rótulos ainda estão muito pobres. Tem uma legislação agora em vigência para tentar mudar esses rótulos, tá? Para ver se fica mais claro para a pessoa, para o consumidor que ainda é leigo, né? Mas, enfim, ainda está muito, muito bruto, né? Então, assim, a pessoa compra um recheado, bolachas recheadas, come um pacote ali tranquilamente e isso é ultraprocessado. Compra com refrigerante. Então, tudo isso o fígado vai processando. E vai processando. Não só o fígado, todos os nossos órgãos, né? Vai processando. E vai chegando uma hora que satura, que não tem mais para onde ir, né? Então, não é somente o obeso. A pessoa pode ter um IMC eutrófico, que é o IMC dito normal, mas apresentar gordura no fígado por conta da alimentação dela, do excesso. E a gente vê que nessa vida moderna aí, cada vez mais o pessoal recorre a esse tipo de alimentação, né? É mais fácil, né? Você tá ali, a energia é muito rápida, que você já recupera muito rápido essa energia. Você sente saciedade muito rápido, apesar que depois essa saciedade vai embora. Meio fake, né? Vai embora. Mas, enfim, e é relativamente barato, né? Se você comparar com alimentos mais preparados, né? E menos trabalhoso também, porque você abre ali, desembala e só come. Né? E a gente vê assim que, por exemplo, não sei, não sei se tem um estudo sobre, vamos por cidades mais industrializadas, cidades mais com uma atividade econômica mais latente, tipo São Paulo, assim, as pessoas têm mais índices de pessoas com esse quadro, ou não existe um estudo assim por região? Assim, Desse quadro especificamente, não sei te dizer, Ivan, mas no quadro da obesidade tem sim. No caso da obesidade tem sim. A gente vê muito comparação de Estados Unidos e Brasil, por exemplo, né? Os Estados Unidos têm mais alimentos
ultraprocessados nas prateleiras do que a gente, então geralmente a população é mais de obesidade, né? A gente ainda aqui tem a cultura do arroz com feijão, né? Querendo ou não, a gente ainda tem essa parte mais saudável, né? Só que em cidades que a pessoa está correndo mais, que a pessoa tem que sair de um emprego e ir para o outro, ou que tem que sair do emprego para a faculdade, ou vice-versa, vai recorrer a esses alimentos que é bem mais fácil, né? Então, sim, realmente tem uma tendência maior nessas cidades maiores, nas cidades mais industrializadas, né? A pessoa comer mais esses alimentos, digamos, valor energético mais rápido, né? Mais alto. No caso, você falou de sair de um emprego e já ir para o outro, por exemplo, tem algumas pessoas que eu converso, alguns alunos que eu converso no dia a dia, né? Que eles trabalham em empresas americanas ou às vezes viaja para lá, para os Estados Unidos, ou às vezes os americanos vêm para cá. E eles falam que os caras são assim, bitolados, assim, chega para trabalhar, tal, começa aí não pegou ali o fio da meada, não quer parar, não quer interromper para poder almoçar. Aí chega um lanche que o cara pediu pelo iFood e depois, ou se não, sai rapidinho ali, às vezes manda o estagiário ir buscar e vem aqui, o cara, às vezes na reunião e comendo ao mesmo tempo, né? É louco isso, né? E é bem assim mesmo, né? Como você está falando, né? Essa questão aí de ser mais rápido, ser mais prático, né? Do industrializado, né? É bem louco, eu não sei você, mas eu se não almoçar eu fico estressada. Se não comer o meu arrozinho com feijão, ou a comida mesmo, né? Isso que a gente chama. Eu não consigo substituir, por exemplo, por um sanduíche, né? Eu às vezes, não vou mentir, às vezes acontece, né? Porque por causa da correria das aulas e tal, às vezes marquei uma aula em cima da outra e eu vou ter compromisso logo depois, aí eu já faço a conta na cabeça que não vai dar tempo de chegar em casa e cozinhar ou descongelar e tal. Então, às vezes acontece, mas eu também gosto também. Se eu sentir que eu não fico estressado, eu fico estressado se eu não comer nada. Entendi. Se eu não comer nada, eu fico estressado. Sim. Agora, assim, eu sinto falta, porque logo depois de uma hora e meia, assim, eu vou sentir falta de que eu não comi. Quando eu chegar lá na noite, assim, que eu parar, assim, tal, aí eu vou sentir mais fome. Eu me conheço, eu não fiz por exemplo, um almoço, por exemplo, né? Aí eu não fiz um almoço como tem que ser, arroz, feijão, né? Comida mesmo. Quando chega lá no fim do dia, 9 horas, 10 horas, quando eu tô parando de dar aula e tal, aí eu sinto como se tivesse faltado alguma alimentação mesmo. Eu sinto esse a gente vazio. sente mais fraco, né? Quando baixa a adrenalina, né? Que eu parei de dar aula, que eu parei de dar aula para as pessoas, né? Sim. Pode maltratar, né? Parei de maltratar as pessoas. Aí, sim, aí eu sinto... Então, é devido a isso daí, né? Você tem a falta de nutrientes, né? Sim. Hoje, quando a gente fala de alimentação com mais qualidade, né? Você tem que fazer uma alimentação... Às vezes eu já ouvi alguns colegas seus nutris, né? Às vezes na internet, às vezes em alguns reels no Instagram e tal. Eles falam assim, não se preocupa com calorias, se preocupa com qualidade do alimento. Hoje, uma alimentação com qualidade, uma alimentação assim que tenha todos os nutrientes que você precisa. Esses todos os nutrientes seriam de que classe? Seriam proteínas, seriam carboidratos? Como é que seria uma alimentação de qualidade, assim, um prato de um brasileiro para ele fazer e estar bem nutrido? Tá, o ideal é que tenha todos os grupos mesmo. Os grupos são proteínas, né, que a gente pode dividir aqui elas em proteínas vegetais, que são as leguminosas, de modo geral, né, feijão, ou os queijos, alguns queijos tofu, algumas algas também, né, e cogumelos, por exemplo, shimeji. Essa aqui são as proteínas vegetais, né. Tem as proteínas animais, que é a fonte animal mesmo. Queijo, ovo, leite, carne de frango, carne bovina, carne de porco, né? Essas são as proteínas, são as divisões. Os carboidratos, né? Que aqui é o maior grupo, até porque é o que a gente mais necessita, que é o maior grupo energético, né? Digamos aqui, para traduzir, tudo que faz muita massinha, né? Então, o arroz, o macarrão, a batata, a mandioquinha, vai estar tudo aqui nesse grupo dos carboidratos, que é um grupo muito grande. Tá querendo dizer, gente, que é só o que é mais gostoso, tá? Só o que é mais gostoso é o carboidrato. E temos as gorduras faz também. Massinhas, né? Faz as massinhas. E temos as gorduras também, né? As gorduras a gente pode dividir ali em gorduras saturadas, insaturadas, mas para traduzir, vamos dividir aqui em boas e menos boas, vamos dizer assim, né? Então, as boas a gente pode entrar abacate, castanhas, azeites de oliva, né? E aqui nas ruins, vamos entrar aqui com os óleos mais saturados, óleos de cozinha,
óleos de soja, né? Esses óleos mais saturados, as gorduras de porco, toicinho e por aí vai, tá? Então, um prato, assim, legal, por exemplo, numa prato de almoço, a gente pode pegar um prato, um redondo, dividir ele ao meio. Metade desse prato para cá vai ser de saladas, né? Principalmente saladas cruas, que tem mais fibras. O que é que são as fibras? É um tipo de carboidrato que a gente não absorve, tá? Que vai ajudar a gente a formar tanto as fezes, quanto a dar mais digestibilidade para a gente, a dar mais saciedade também, tá? Uma outra parte a gente vai colocar os carboidratos, que aqui você pode escolher um, ou arroz, ou macarrão, ou batata, né? Escolhe um desses. Outra parte, as leguminosas, aí pode ser feijão, grão de bico, lentilha, isso aí fica a seu critério de como você gosta mais. E outra parte, proteína, né? Seria mais ou menos, se a gente fosse usar uma porção caseira, que a gente usa bastante quando a gente atende um público muito grande, quando a gente atende em grupos, ou quando atende mesmo em escolas públicas, por exemplo, a gente usa a palma da mão, né, então, como base. Então, a sua porção seria a palma da sua mão, né, de um modo geral, tá? Então, isso vai ajudar bastante também a pessoa a conseguir ali conciliar. Se a pessoa não tem muito acesso à informação, pelo menos o prato ali ela consegue montar, né? Então, esse seria um prato ideal. Uma pessoa de mão grande, então, pode comer bastante. Aí lascou, né? Tipo isso. Um jogador de basquete. Minha já... Entendi. E, então, assim, pra gente fazer como se fosse um esqueletinho, um resumo aí, então, proteínas, carboidratos e gorduras. Aí, carboidrato tem as divisões que você falou, isso, né? E as gorduras, né? Isso. E se a gente for partir, né? Sair daqui do almoço, que é o prato principal do dia, que a maioria do brasileiro faz, né? E ali para o café da manhã, por exemplo, vai no mesmo esquema, né? A gente pode colocar o carboidrato sendo um pão, sendo uma tapioca, e tapioca não é proibido, tá, gente? Não vai te fazer engordar, né? Então, colocar uma tapioca, ou colocar um cuscuz, se você gosta, ou se você gosta de batatas de manhã, também pode colocar como carboidrato também, né? Colocar uma proteína, que aí que já pode juntar a proteína com gordura, que a gente pode colocar o ovo, que é um alimento maravilhoso, completinho, consegue ali dar saciedade tranquilamente para a gente e tem muitos nutrientes, né? Principalmente para o cérebro, então de manhã é maravilhoso. E uma fruta. Eu vou perguntar, assim, agora não vou me recordar quem, mas eu já vi gente falando mal da tapioca. Não sei se você já chegou a ver gente falando mal da tapioca. E aí, eu queria que você me trouxesse, né, sobre qual argumento que você vê o pessoal falar mal da tapioca e o que você poderia utilizar para você, sei lá, se você falou que é boa, né? O que você poderia utilizar para você rebater esse argumento assim, até para a gente poder trazer uma luz para quem está em casa, porque às vezes a pessoa vê um vídeo de um cara que é categórico na tapioca, é um veneno, faz mal, sim, né? E aí a pessoa fala, pô, porque às vezes a gente tem que, eu procuro sempre fazer uma relação do que é o ideal e do que é o ideal dentro das condições de cada um, sim, né? Às vezes a gente tem o ideal de um prato, ou de uma pessoa que busca desempenho, tem uma alimentação mais funcional para a demanda energética dela, de quem é atleta, de quem faz alguma atividade física. Só que às vezes isso daí tem um valor mesmo monetário, um valor de dinheiro muito alto. maior, muito alto, né? Quanto mais qualidade, né? E às vezes eu tento, às vezes, falar para uma pessoa que existem opções mais baratas mas que também vão trazer uma qualidade na alimentação, né? Eu vejo que a tapioca ela pode se adequar nessa questão também, na questão do custo baixo. Sim, a né? tapioca se adequa. Rende várias porções. Então, assim, fala aí um pouquinho pra gente da tapioca. Tá, vamos lá. A tapioca já foi vilã e já foi santinha, né? Ela já foi vilã por conta do índice glicêmico dela, que eu já explico, e já foi santinha porque ela não tem glúten. Então, as dietas aí gluten-free fizeram um away por conta da tapioca, né, que era maravilhosa. E depois veio a constatação que ela tinha um índice glicêmico muito alto. O que é isso? É uma absorção dela muito rápida, né? Ou seja, ela aumenta muito rápido nosso nível de glicose na corrente sanguínea, mas ela baixa muito rápido se ela é consumida somente, ela, sozinha, tá? Então, quando eu falo em tapioca, eu não falo em consumir apenas ela, juntar os outros grupos. Por exemplo, tapioca com ovo, tapioca com queijo. Vai reduzir esse índice glicêmico, né? Então, vai reduzir a taxa de absorção dessa tapioca. Vai os dois alimentos juntos, entendeu? Então, é muito legal quando você pensar em se alimentar, juntar os grupos. Juntar o alimento que não tem fibra, por exemplo, no caso da tapioca, com o alimento que tem a fibra, depois você pode colocar uma fruta, entendeu?
E isso vai retardar bastante a absorção dela e vai te ajudar a controlar níveis de glicemia, de colesterol, seus níveis de exame mesmo no sangue. Nossa, uma vez eu fiz um café da manhã que foi animal, assim, eu gostei pra caramba. Olha só. Vamos ver se eu passei. Fez pra quem, Laís? Não, eu fiz sozinho. Eu tava trabalhando, eu tinha saído com a bebê. E tinha sobrado uns pepininhos lá, um tomatinho da salada da janta do dia anterior. Eu peguei, coloquei um ovo, queijo mussarela, que derrete, né? É tão gostoso. Aí coloquei lá o pepino, né? E coloquei um tomatinho em cima pra dar uma molhadinha no negócio. Uhum. Acho que eu passei requeijão também, não sei. Enfim, eu fiz essa tapioca aí. E aí, eu fiz uma boa alimentação para começo de manhã. Você colocou o pepino, o tomate, o queijo e talvez um requeijão, né? Faltou aí só mais ou menos um grupo de carboidrato um pouquinho a mais, né? Porque daí para só balancear melhor, né? Um pãozinho ou a tapioca em si, poderia ter sido também. Não, então eu coloquei a tapioca. Perdão, dentro da tapioca. Tá, perfeito, então. Então você colocou bastante grupo alimentar, tem bastante fibra. E aí, fibra. no caso, esse daí, o índice glicêmico foi baixo. Consegui Isso, reduzir. você consegue reduzir o índice glicêmico. A gente não consigo te dizer quanto de índice glicêmico, né? Porque são vários alimentos aí juntos. Mas você consegue reduzir a absorção bastante aí dessa tapioca, entendeu? Você falou assim, eu coloquei um queijo mussarela que eu gosto de derreter, como quem se eu fosse te reprimir, né? A gente vê muito isso no consultório, a pessoa já chega com medo. Não, eu só como queijo branco, hein? A pessoa chega com medo, né? Por exemplo, eu estou lá fazendo recordatório, anamnese, né? Que é uma entrevistazinha com o cliente, com o paciente, enfim, na primeira vez. Aí no último quesito eu vou te perguntar como é a sua alimentação atualmente, né? Aí, aí chega na hora do almoço, eu como arroz, feijão, beleza, o arroz é o branco, é o integral, o parbolizado? Ele, é o branco. Não, tudo bem, tudo jóia, entendeu? A pessoa já vai com medo. O queijo, é o mussarela. Então, já vai com medo também. E a gente consegue adequar tudo isso, né? A gente tem que ensinar que nada é proibido, que você pode comer sua pizza, que você pode comer seu hambúrguer, seu arroz branco, né? A gente só tem que ensinar a frequência dessa quantidade, né? Não ser todos os dias, não ser 3, 4 vezes na semana. É isso que acarreta todas as outras que a gente falou no começo, por exemplo, a obesidade. É isso quando a gente acaba comendo em excesso, tá? Então, você falou em mussarela, eu lembrei bastante desse fato que os clientes, os pacientes já chegam com medo de falar o que comem por achar que a gente vai reprimir, por que a gente vai julgar, enfim. E eu acho que você falou da questão da absorção ser mais rápida da tapioca quando ela é consumida sozinha. Uhum. Né? Eu acho que aí tá mais tranquilo, né? Porque acho que ninguém come tapioca sozinho, né? É difícil, né? Mas e por que isso daí acontece no organismo? De ela ter um pico de... Porque digamos que ela tenha mais açúcar nela, entendeu? Aí você só comeu ela... Isso, a absorção é mais rápida. A gente compara todo o índice glicêmico a um pão francês, né? O índice glicêmico do pão francês é 50, tá? Então, todo alimento que tem um índice glicêmico maior que o pão francês, ou moderado ao pão francês, ou abaixo do pão francês, vai sendo classificado, entendeu? E a tapioca, salvo engano, é 75, salvo engano. Posso pesquisar, não estou decorando agora direitinho. Então, por isso que eu falo que a absorção é muito rápida. É como se ela tivesse mais açúcar do que um pão francês, por exemplo. Entendi. Entendeu? Mas uma pessoa, por exemplo, que faz um café da manhã como esse que eu fiz, por exemplo. E sei lá, ele vai fazer daqui 1 hora vai fazer uma sessão de treino intensa. Vai fazer um odd de CrossFit, por exemplo. E a pessoa ela tem chance de passar mal, de sentir Provavelmente vai ter. Vai ter, porque aí você não colocou, você colocou muito grupo alimentar, mas, por exemplo, talvez em quantidade para você não tenha sido suficiente. Talvez para mim seria o suficiente, né? Então, cada indivíduo é a gente tem que analisar individualmente, né? Talvez para mim é o suficiente. Tem clientes meus que treinam CrossFit em jejum. Eu não sei como consegue, mas eles não conseguem comer nada antes porque passam mal, né? E me fala agora você falou de um tema que eu ouço bastante também nas minhas aulas, né? Eu ouço bastante também os youtubers, médicos, doutores, nutricionistas falando. Tem gente que defende, tem gente que não defende. Jejum intermitente. Bom, o jejum intermitente depende para quem, né?
eu vou fazer um jejum intermitente, digamos, de 18 horas, de 24 horas, vamos dizer, 18 a 24 horas, que são os maiores, né? Para uma pessoa que tem diabetes, né? Então, depende para quem que eu vou fazer. Mas eu vou fazer para uma pessoa que busca emagrecimento, que busca ter um período ali de jejum que te cause menos desconforto gástrico, algum motivo assim, aí tranquilo eu fazer, né? Aí eu tenho que observar se esse cliente, se esse paciente quer ficar mantendo esse jejum por muito tempo, se ele está respondendo ainda, porque com 21 dias a gente sabe que o jejum ele pode começar a falhar, né? A gente pode perceber que a pessoa vai sentir dor de cabeça, porque daí começa a usar outras fontes energéticas, né? Fontes de gordura, por exemplo, por isso que a pessoa emagrece, né? Então, a gente tem que ver até que ponto esse indivíduo pode chegar com esse jejum. Eu não sou contra, né? Não, nada disso. Mas só ver para quem vai ser aplicado esse jejum. Tá, mas o caso do jejum ser intermitente, os métodos de jejum, vamos dizer assim. Existe um melhor ou só são os tipos de jejum diferentes? Existe um mais efetivo, um comprovadamente que traz mais resultado para quem busca, por exemplo, emagrecimento, redução do percentual de gordura, né? Que usa isso daí como um dos métodos, um dos meios para poder chegar a esse objetivo. Entendi. Já se viu que o jejum de 24 horas não é efetivo, né? Os de 12 e 18 horas eles são mais efetivos, porque com 24 horas seu corpo já está utilizando outros meios para poder compensar aquela falta de alimento, tá? Então, já se viu para o emagrecimento, 12, 18 horas já é suficiente. E a gente faz um jejum todo dia, né? Se a gente come, sei lá, 9 horas da noite, só vai comer no dia seguinte, 9 horas da manhã, 7 da manhã, a gente fez um jejum aí, querendo ou não, noturno, né? Então, já é um tipo de jejum. Os alimentos eu vejo lá nos rótulos dos que tem, né? Acho que agora é uma lei, tem que ter em todos, né? Baseado numa alimentação de 2.000 calorias. Porque essa daí é a média de caloria que uma pessoa tem que consumir. Que uma pessoa adulta, né, precisa consumir para o dia todinho. Entendeu? Nesse caso aí, ele não separa homem e mulher, né? Claro, no consultório, quando a gente calcula, tem vários que vão bem além disso e tem alguns que vão abaixo disso, porque depende muito do metabolismo da pessoa, da taxa metabólica basal. O que é isso? É a taxa que o indivíduo precisa para viver durante o dia. Por exemplo, digamos que o indivíduo gasta por dia 1.500 calorias, somente para acordar, para respirar, para estar vivo, né? Então, a partir dali, eu vou fazer um cálculo. Eu vou incluir a atividade física dele, né? Vou incluir o fator térmico dos alimentos, que cada grupo daqueles que a gente conversou, carboidrato, proteínas, gorduras, eles têm um fatorzinho diferente, né? A proteína, ela tende a gastar mais energia. Então, se eu uso um indivíduo com mais proteína, então esse fator também vai ter que estar lá calculado para ele, tá? E vou incluir também as atividades diárias dele. Então, essa dieta aqui pode ultrapassar 2.000, tranquilamente ultrapassa. E é aí que eu queria chegar, porque eu estava perguntando justamente por causa disso. Porque quando eu vejo pessoas fazendo... Até tive um aluno recente que ele passou por isso e teve que experimentar na pele que não era daquele jeito. Eu vejo que as pessoas às vezes querem fazer o cálculo sozinhas em casa e por aplicativo e quer calcular apenas de acordo com as calorias, né? Só que para emagrecer eu teria que, o aplicativo deu aqui, eu tenho que consumir até no máximo tantas calorias por dia. Só que também existe o fator demanda energética, certo? O que ela vai precisar, né? Por exemplo, quem pratica atividade física, para quem pratica exercício físico regularmente, quem gosta de treinar médio ou um pouco mais intenso, por exemplo, ela tem uma demanda energética de quem não treina nada, maior do que de quem não treina nada. Sim. Certo? Então, essa necessidade, né, de consumo de nutrientes, de calorias, energético, né, ela é um pouco maior do que de uma pessoa comum, né? Sim. Então, quando vocês vão fazer o cálculo lá, vocês também têm que levar em consideração qual que é a rotina de vida da pessoa. Se ela é mais sedentária, se ela está disposta, se ela é uma pessoa que treina. No caso de pessoas comuns, você falou que você faz um recordatório dela do dia, né? Isso. Qual que é, não só o alimentar, mas também como é que é a correria dela do dia, como é que é a dinâmica dela. Na verdade, a gente faz de um tudo, né? A gente pergunta de intestino, de medicamentos, de noite de sono, se é ruim ou não, também vai influenciar. Para você mais ou menos conseguir mais ou menos imaginar, mensurar como é que seria o comportamento metabólico dela. Isso, exatamente.
Se usa medicamento ou se não usa medicamento. Tem alguns medicamentos que vão influenciar também, né? Por exemplo, os corticoides influenciam bastante, né, numa conduta dietoterápica. Então, a gente leva tudo isso em consideração, né? E mais os fatores aí dos alimentos, que alguns vão gastar mais sua energia do que outros, né? Para poder fazer esse cálculo. Então, não é um cálculo tão simples, né? Tem as fórmulas de bolso. A gente também trabalha com fórmulas de bolso, mas a gente usa elas para atender grandes grupos, né? Quando eu falo grandes grupos, é quando a gente vai em uma comunidade, quando a gente vai em um posto, vai fazer ali um grupão mesmo, né? São as de bolso, seria assim, aquelas receitinhas, como se fosse um guia ali para você agir. É uma receitinha de bolo, por exemplo. Se eu quero que o cliente lá, que o paciente mantenha o seu peso, eu vou utilizar 25 calorias por quilo de peso. Se eu quero que ele ganhe peso, eu vou utilizar 35 calorias. Eu nem decorei mais, porque a gente não usa mais tanto hoje, né? Como é só o individual que eu atendo. Mas é 35 calorias por quilo de peso a 40 calorias por quilo de peso. Se eu quero que ele reduza o peso, vou ali trabalhar entre 17 a 20 Como é feito por quilo de peso, se a pessoa for mais pesada, você vai também aumentando, ela vai chegar num número maior, um coeficiente maior também. Exatamente. É por isso que a caloria é menor, né? Quando você vai para redução de peso, vai trabalhar ali entre 17 a 20, salvo engano. Quando você faz um estudo num grupo grande, né, você vai usar o mesmo protocolo, só que como o organismo, cada um tem o seu organismo, os resultados também são bem diferentes. São diferentes, né? São. E daí depois você consegue dando uns ajustes, porque vai vir aquele que vai te falar, o meu parceiro aqui, o meu colega aqui do grupo aqui tá emagrecendo mais do que eu, tal. Aí nesses casos, aí você nem precisa ir atrás, o cara já vem falar para você, né? Exatamente, acontece muito isso porque os metabolismos são diferentes, né? Os corpos são diferentes, né? Então, é igual uma dieta mesmo que a gente faz no consultório particular, no ambulatório. Tem pessoas que chegam uma hora que empaca, e daí a gente faz todo um recálculo, muda todo o cardápio, muda o jeito dos alimentos, mesmo às vezes pode até usar o mesmo alimento, mas muda os horários, muda a sequência, entendeu? E para isso poder conseguir dar esse choque, entre aspas, do metabolismo e conseguir voltar ao emagrecimento, né? Você usou esse termo, né? Dar o choque no metabolismo. Eu acho que quando a gente quer fazer uma mudança de composição corporal, aí eu não digo nem uma questão da obesidade, que também é uma mudança de composição corporal. Ela é obesa, ela vai passar a ser magra, né? Mas vamos supor, às vezes a pessoa quer mudar esteticamente o corpo. Ela é magra, mas ela quer ficar forte, ou ela é forte, quer ficar um pouco mais magra, mais musculosa, quer ficar um pouco menos musculosa, um pouco mais sequinha. Então ela quer mudar essa composição aí corporal aí. E aí ela quer buscar uma nutricionista, né, no caso, para ela poder continuar treinando, fazer os protocolos dela de treino, né, e fazer uma alimentação balanceada que ajude ela a ter tanto o desempenho que ela precisa no treino, que ela precisa ter um desempenho no treino, não pode sentir fraqueza, né, não pode sentir insuficiência para fazer os exercícios, mas também ela tem que chegar no objetivo dela, né? Sim. E existe, eu imagino que deve existir uma diferença entre uma pessoa que treina, procurando numa consulta com um nutricionista, e uma pessoa que não treina. No caso, se você fosse atender uma pessoa que treina, né? Uma pessoa que tem um objetivo atlético, por exemplo, como é que seria a sua conduta, como é que seriam seus aconselhamentos para essa pessoa? Como é que é o protocolo no caso? Isso, você está falando, ela quer reduzir gordura corporal. É isso? Vamos supor que a pessoa ela treina e ela falou assim, ela quer hipertrofiar. Ah, tá, entendi. Tá? Ela tem um corpo ali normal, ali, definidinho, mas ela quer hipertrofiar, quer ganhar fibra, né? Tá, entendi. E aí como é que seria? Então, a partir daí, a primeira conversa seria, você tá a fim de comer, né? Porque tem muita gente que quer aquela hipertrofia, mas às vezes nem quer hipertrofia. Ela acha que hipertrofia é o corpo trincadinho, né? E que são coisas diferentes, né? Então, primeira conversa é essa. Você tá a fim de comer mais? Porque para hipertrofia a gente precisa disso. E além, entre a sua parte, tá a fim de treinar melhor, né? De treinar, de dar tudo de si, e a hipertrofia é isso. A gente precisa comer mais, então a gente trabalha com um grupo de carboidratos maior, a gente não restringe tanto, né, como a gente restringe em casos de emagrecimento, trabalha com nível proteico maior, aí depende muito da pessoa também, se está no início ou não, então vai trabalhar ali numa faixa média, 1,5 gramas por quilo de peso, até 2,2, 2,3, em alguns casos 2,5, né? Por quilo de peso, e o restante ali das calorias da dieta serão das gorduras, né? Então, a gente consegue adequar dessa forma.
Claro, além disso aqui, a gente tem que ver se não tem algum outro sintoma. Queda de cabelo, unhas, que daí a gente vai ter que ver lá, colocar alimentos fontes de determinadas vitaminas, minerais, né, zinco, B12, enfim, para poder também ajudar nessa parte. E no caso, né, você falou da pessoa que vai ter que mudar o treino dela para mais pesado, vai ter que mudar, né, a regularidade com que ela se alimenta, né, comer mais, né? E você falou da questão de ter que se utilizar mais uma gama maior de carboidratos, né? Eu falo do carboidrato porque popularmente o carboidrato ele é tido como um vilão. Sim. Né? Nem todos aí têm a possibilidade de ter uma nutricionista ou correr atrás de lugares que vão dar reais informações para ela, né? Mas no caso do carboidrato em si, né? Quando você fala mais carboidratos, seriam mais carboidratos de modo geral ou de índice glicêmico mais baixo? Tá. Aí depende também muito do horário. Quando a gente trabalha ali mais perto do treino, mais pós-treino, a gente trabalha com carboidratos de índice glicêmico maior. Aí aqui a gente pode ter uma gama bem legal, né? A gente pode Cita algum para nós aí. Posso citar o doce de leite, posso citar tapioca, pão, então são um índice glicêmico maior. Durante o dia, para manter a glicemia um pouquinho mais basal... E você está falando de hipertrofia, né? De hipertrofia. Durante o dia, para manter a glicemia ali um pouquinho mais basal, a gente já trabalha com carboidratos com mais fibras. Aí a gente pode colocar aí mais frutas, mais alimentos integrais, pode colocar aveia, né, para poder não ficar somente o carboidrato ali de alto índice glicêmico, alta absorção. Então a gente faz esse ciclo de carboidratos, não utiliza somente um tipo, né, para hipertrofia. A gente usa vários tipos desse carboidrato para poder ajudar ali na hipertrofia. Porque tem até alguns casos que nós vemos alguns bodybuilders, né? Por exemplo, comendo pizza, né? Sim. Aí o pessoal que não tem muita informação vai falar assim, não, eu estou treinando pesado, eu vou comer pizza, né? Vou terminar o treino aqui e vou lá bater um pratão de pizza. Ou eu posso comer porque o meu metabolismo é acelerado, né? Tem até um caso que já ouvi em algum podcast, que eu não estou lembrando agora qual que foi, que a pergunta foi, eu estou na minha fase, sei lá, acho que era de ganho. Posso comer pizza todos os dias? Né? Porque a pessoa pensa que o ganho... Isso, do book. Mas não lembro qual é não sei qual foi o podcast, não lembro. Mas não é isso, né? O book não é isso. É você comer mais, mas você comer melhor. Não adianta você sair comendo sua pizza, seu hambúrguer e a Deus dará, né? Não existe isso. Que nós temos dois processos, até onde eu mais uso na minha profissão, eu sei que nós temos dois processos, né, metabólicos bastante latentes aí, que é o anabolismo e o catabolismo. Isso. Né? O pessoal da hipertrofia morre de medo do catabolismo. Sim, demais. Só que vai ter algum processo no treinamento deles, ainda mais quem sobe em palco, que vai ter um processo de também buscar o catabolismo. Sim. Né? Os dois processos ali são assim, uma hora vai estar em maior escala, outra hora vai estar em menor escala. São antagônicos, né? Mas acho que tem os seus espaços em cada etapa do treinamento, né? Vai ser passar por ele. O anabolismo, como é que você definiria o anabolismo, melhor assim, e o catabolismo para o pessoal de casa entender bem, o pessoal que quer treinar, que está treinando? Tá, o anabolismo é todo o processo de síntese, né? Todo o processo que forma. Por exemplo, posso usar alimentos como para formar músculos, né? Para ajudar, né? A formar músculos. Posso usar um treinamento melhor para ajudar a formar músculos, né? Todo o processo de forma. Já o catabolismo é ao contrário, né? Todo o processo de quebra. Então, se eu perco peso, ou se eu perco essa massa muscular, eu estou quebrando essa massa muscular, por exemplo, né? Então, estou perdendo ela. Esse é o catabolismo, né? Que é a fase de perda de uma parte dessa massa. Pode se correr na massa muscular, mas também pode se correr na célula de gordura. Sim. Todos são processos anabólicos ou catabólicos, né? E é por isso que, no caso dos bodybuilders, por exemplo, que vão subir em palco, existe um período do treinamento que ele vai buscar também o catabolismo. Isso, que eles vão desidratar, para poder aparecer todas as veias, né? Para fazer a tintura. Que é o cutting, né? Isso. Que o pessoal fala. Que é um termo da área, né? Então, assim, cientificamente, o cutting e o bulking seria o anabolismo e o catabolismo. Sim, é isso. Concorda? Sim. Metabolicamente falando, né? Sim, isso mesmo. Então para quem quer ficar aí, ó,
anabolizada, você está fazendo booking. E para quem quer ficar definidinho, é o cutting. É isso aí, é tipo isso. Mas cada um deles vai ter Tem a sua etapa, tem a sua hora. E vai ter um protocolo alimentar diferente. Tem, totalmente diferente. Né? A gente usa para secar um tipo de carboidrato menor, uma quantidade menor, né, de carboidratos, de modo geral, dos nutrientes, né? Já para hipertrofia, já para o bulk, já é bem diferente, né? Mas é isso. Trazendo para nossa realidade de pessoas que moram em cidade, né? Que tem um ritmo de vida um pouco mais acelerado, né? Que sai rápido. Porque, assim, acontece muito isso. Eu tenho, aliás, em todas as academias, né? Você vê ali, percebe que vai subindo a quantidade de frequentadores na academia a partir das 5 horas da tarde. Sim. Porque é um comportamento social. A pessoa sai do trabalho, quer passar na academia antes de ir para casa. Sim. Né? E, então, você vê ali 5, 6, 7 horas ali, 8 horas começa já a esfriar, porque é o pessoal das 7 horas indo embora. Uhum. Né? Aí alguns que chegam 8 horas, porque esperam acabar esse pico. Mas, de modo geral, você tem esse período de pico, assim, começando a se formar às 5 e terminando após as 7. Sim. Né? Essas pessoas que têm essa correria aí, às vezes está no trabalho, mas eu ouço muito isso. Estou no trabalho, eu vim treinar e eu esqueci de me alimentar, esqueci de comer, não deu tempo. Muitas vezes a pessoa chega comendo barrinha no treino, chega comendo barra de proteína no treino e tal. Ou balançando a chequeira, né? Balançando a chequeira. Não, balançando a chequeira, tipo, ainda tá líquido ali, né? Ainda vai, né? Agora, chega comendo ali, às vezes a pessoa está alongando, assim, isso aí acontece, né? E você falou, por exemplo, que nos carboidratos de alto índice glicêmico, né? A gente pode utilizar como uma estratégia assim, vou treinar daqui 1 hora, daqui 40 minutos, eu vou utilizar um que ofereça uma energia mais rápida, vamos dizer assim, né? Sim. E, então, por exemplo, a pessoa, vamos supor que a pessoa está fazendo um plano alimentar. Ali, está seguindo ali seu plano alimentar, bacana, só que é uma pessoa que treina. E ela lembrou, daqui 40 minutos eu vou ter que treinar. Ela lembrou ali que ela faz tudo certinho, mas ela precisa também ter energia, porque naquele dia eu treino de força, eu treino de potência muscular, né? E ela vai saber que a demanda dela vai ser alta. Sim. Né? Aí ela poderia utilizar, por exemplo, alguns açúcares mais simples, mais assim, de oferta energética mais rápida, uma barra de chocolate. O que eu costumo fazer, barra de chocolate eu ainda não usei, mas eu usei mais doce de leite ultimamente, né? E banana com mel e aveia, porque é muito fácil de fazer e fácil de absorver, né? A banana ainda tem ali a fibra, então o que a gente faz? A gente pensa no farelo de aveia, que a absorção é um pouquinho mais rápida, pensa no mel, que a absorção também ali mais rápida, né? E na banana, que tem a fibra, que a absorção vai ser um pouquinho mais lenta. Então, o mel vai ajudar ali no início do seu treino, né? Que é a energia mais rápida, enquanto que os outros alimentos vão te ajudar a continuar esse treino, a terminar esse treino até o final. Eu ia falar isso aí, porque tem gente que reclama que, eu comi uma banana, aí começa a fazer lá os exercícios lá e começa a falar, tô sentindo a banana andar aqui dentro de mim, aqui. Elas brincam, né? E porque assim, ela dá a impressão de que ela é menos indigesta, né? Ela é mais indigesta ou não. Não sei, algumas eu pessoas, tive. É que também, assim, relatos de alunos é complicado, porque às vezes ele tem a impressão de que ele se alimentou há 1 hora atrás, mas foi a meia hora atrás, na correria dele ali, na adrenalina. Pra mim, nunca chegou esse fato da banana. Pra mim, sempre foi tranquilo, tá? E quando eu uso um pré-treino, quando precisa, né? Pré-treino 1 hora, 1h30 antes, aí aqui eu já utilizo fontes de gorduras, fonte de proteína, uma fonte mais completa, para poder a pessoa conseguir manter o seu treino até o final. Mas a banana nunca me disseram. O mais rápido, assim, vamos supor, o mais breve antes do treino, para você poder se alimentar, assim, sem ter tanta mal-estar, né? Vamos dizer assim, a pessoa evitar de ter chances de mal-estar durante o treino. Seria o quê? O ideal? 1 hora? Pelo menos, assim, se for muito corrido mesmo, 40 minutos, né? Se a gente conseguir... 40 é a última chance ali. Isso. A última chance, 40, 30 minutos. Se não, 1 hora, pelo menos, ali antes do treino. Mas, assim, pré-treino, pós-treino hoje, a gente não utiliza mais tanto esses termos, tá? Por quê? Digamos que o indivíduo ele consegue treinar em jejum, mas que quando não comer algum alimento, ele passa mal. Como é esse caso do meu cliente que faz crossfit, ele passa mal se ele comer, tá? Então, a gente tem que ver cada indivíduo.
sempre pergunto, você come alguma coisa antes do treino? Não. E como é que é o seu treino? Você consegue render? Você consegue evoluir essas cargas? Você consegue evoluir o seu treino? Como é que está lá os seus exercícios, né? Sua divisão de treino, né? Então, se ele disser, não, se eu comer, passo mal, não adianta, então nem coloco, né? Então, reforço aí no pós-treino dele, tá? E reforço a alimentação do dia anterior. Digamos que ele vai treinar às 6 da manhã, o que é o caso, né? 7 da manhã, o que é o caso. Então, reforço a noite anterior, coloco mais fibras nessa refeição da noite anterior, para de manhã ele conseguir treinar tranquilamente, entendeu? Então, já não utiliza aqui um pré-treino meia hora antes, uma hora antes, utilizo da noite anterior. Você tem muito contato com a bioimpedância dos seus pacientes, né? Sim. Porque você precisa executar ali, ou às vezes eles te trazem, muda de cidade e te traz uma que eles fizeram anteriormente, né? Uhum. Um comportamento que eu percebo muito, né, nas bioimpedâncias é o seguinte: quando chega ali na questão da composição corporal, que tem ali a questão do peso muscular ou percentual de massa muscular, né, no caso. Eu percebo que o metabolismo basal dela sempre é maior quando a massa muscular é maior. Sim, também, é isso mesmo. né? E por quê? Por causa que a sua atividade metabólica basal ela acaba sendo maior para poder manter ali aquela integridade muscular, manter né, tudo ali funcionando devidamente nutrido, né? Isso, assim como as proteínas dos alimentos, né, tem um fator térmico maior sobre a taxa metabólica basal, o nosso músculo esquelético também tem um fator ali maior sobre a taxa metabólica basal, né? O tecido branco, né, o tecido adiposo, ele tende a ser mais preguiçoso, né? Por isso que reduz a taxa metabólica basal. Já o tecido muscular, não, já é diferente. Então, uma pessoa que tem um metabolismo mais lento é uma pessoa que também tem quase 100% de chance de estar com um índice de gordura maior também. Exatamente. E eu estou falando isso, obviamente a gente trabalha com isso, que a pessoa que está em casa já estabelecer uma relação, quando ela for ler, às vezes, uma bioimpedância, né? Porque a gente ouve muito aqueles termos populares, né? Eu tenho metabolismo lento, eu tenho metabolismo acelerado, né? Mas se a pessoa se deixa chegar num grau de acúmulo de gordura maior, num grau de obesidade, né? Ela fala isso, ela só está constatando uma realidade que ela ficou. Sim. Porque ela acabou ficando com metabolismo lento por causa que ela tem mais gordura acumulada. Sim. Uma pessoa que, por exemplo, um fisiculturista, por exemplo, né, o pessoal brincava muito na época das Olimpíadas com o Phelps, no nadador, que a dieta dele lá, a alimentação dele no dia era não sei quantas mil calorias que ele fazia. Monstro, né? Acho que era 10 mil calorias. Acho que era 8 mil. 8 mil calorias, então. Então, assim, fala, pô, e o cara é magro, né? Isso daí é mais do que prova de que o quanto que comem, né, não é o preponderante, né? Exatamente. A relação está com a demanda. Exatamente. Né? É o déficit calórico, né? O déficit calórico. Se você manter... O que é o déficit calórico, né? Isso aí, fala pra galera. Pronto, vamos lá. Vamos falar isso famoso, né? Porque é bonito, né? Você tem que ter um déficit calórico, né? É bonito, alto, né? É bonito isso falar. aí. Mas às vezes a pessoa não sabe o que é, acha que é só comer menos calorias no dia e vai ter déficit calórico, né? Exatamente. Vamos pegar o que você falou dos rótulos, 2.000 calorias por dia para um adulto normal, né? Vamos pegar essa taxa aí que é mais fácil o cálculo, certo? Certo. Digamos que eu consuma por dia 2.000 calorias e que eu gaste 2.000 calorias. Então, eu vou ficar ali empatado. Eu nem vou engordar, eu nem vou emagrecer. Vou ficar ali empatado, certo? Então, não tem um déficit calórico. Digamos que eu gaste 2.000 calorias, mas eu consuma 2.500. Então, estou ali tendo superávit calórico, que na semana isso vai dar uma somatória bem legal, né? E se já eu consumo 1.500 calorias e gasto 2.000 calorias, então essa diferença é o déficit calórico, né? E é a partir daqui que a gente trabalha com dietas de baixa caloria, principalmente para emagrecimento ou redução de gordura. É isso que é o déficit calórico. Entendi. Uma pessoa que tem um déficit calórico ideal, ela acaba ficando mais saudável também, na questão alimentar também. Vamos supor, fez tudo no dia, conseguiu treinar bem e tal, teve um déficit calórico bacana, não sentiu fome, ela está emagrecendo de uma maneira saudável. Mais saudável se ela comer bem, né? Não adianta ser mais saudável e ter um déficit calórico comendo mais besteiras e tudo. Tem que comer bem. No caso, acho que uma unanimidade quando a gente está falando de treinamento, né? De treinamento, a pessoa sempre vai ter esse objetivo
Porque em algum momento do treinamento, mesmo por mais que ela queira hipertrofiar, ela vai ter que fazer o corte da gordura. Sim. Né? Uhum. E eu costumo, não sei se você concorda comigo, né? Eu costumo, para deixar popular, para deixar fácil para os alunos que não são da nossa área, definir a questão do emagrecimento da seguinte forma. Emagrecimento é quando você aumenta a quantidade de tecido magro no seu corpo. Sim. Tá? Uhum. Emagrecimento não é perder peso. Não é peso. Eu vejo, às vezes, eu falo isso às vezes para o aluno, não é perder peso, eu venho às vezes com essa frase, emagrecimento esquece a balança e tal. Exatamente. E eu vejo que eles não acreditam. Uhum. Né? E aí, com o tempo, eu vou conversando com eles. Eu falo assim, olha, sua roupa tá mais solta? Tá, mas o peso não... Tá, sua roupa tá mais solta. Você sentiu diferença na sua composição corporal? Ah, senti. Eu senti que eu tô mais fino. As pessoas falam que eu tô mais fino, né? Isso daí num termo popular deles, Sim. né? E aí eu vejo que eles trazem esse relato, certo? Mas eles se queixam da questão do peso. Sim. Aí, às vezes, né, eu ponho ali, faço avaliação física, ponho na balança ali de bioimpedância e tal, e eu vejo justamente isso que a gente está falando, que o metabolismo está mais acelerado, porque teve ali um aumento da massa muscular, teve ali a redução do percentual de gordura, né? Exatamente. E eu vejo que uma maneira de definir para ele o que seria um emagrecimento, o que é um emagrecimento saudável, quando você aumenta os seus tecidos livres de gordura. Exatamente. A gente vê muito isso no consultório também. Inclusive, hoje aconteceu. A cliente, né, a paciente chegou já reclamando. Eu engordei. Vamos lá, vamos conversar, vamos ver o que aconteceu, né? Vamos botar os pingos nos is, né? E daí, quando a gente foi para as medidas, ela ganhou a massa magra, né? Ganhou massa muscular e reduziu gordura. E consideravelmente, né? Bem. E conseguiu também reduzir medidas, né? A cintura dela reduziu, o abdômen reduziu. Então, aí ela disse, poxa, agora estou feliz. Né? Quando a pessoa vê só o peso, parece que ela pensa que também ela se vê maior, né? Ela se vê o corpo maior. E não tem que ver as roupas. Como é que estão suas roupas? Estão mais frouxas? Estão mais apertadas? Como que estão? Né? Vamos conversar sobre isso. Peso não é tudo. O peso é o seu corpo total. Vai somar sua água, seus órgãos, sua massa muscular, sua massa gorda, enfim. Até o fio do cabelo vai pesar, né? Então, tem sempre que ligar isso. Emagrecimento não é somente redução de peso. É redução de gordura corporal. O que você me diz sobre a medicina integrativa? Assim, por exemplo, você já trabalhou em algum grupo de medicina integrativa? Já fez um trabalho interdisciplinar com outros profissionais para poder chegar no mesmo fim, que é tratar, por exemplo, aquela pessoa obesa? Não, integrativa eu nunca fiz. Eu já fiz medicina preventiva, né? Que aí é um outro ramo. Integrativo, ele é mais focado mesmo na composição ali corporal, né? A preventiva, a gente trabalhou com psicólogos, com psiquiatras, então foi um outro ramo. Mas da integrativa, não, nunca trabalhei junto. Porque eu vejo também que, às vezes, fala de exercício físico, fala de nutrição, né? Só que, às vezes, a gente também vê um aspecto muito também de outros fatores do ser humano, que ele não é só isso, né? Ele não é só o gasto energético e também a questão nutricional que come, né? Sim. Também tá associado a fatores emocionais, fatores cognitivos. Às vezes, a pessoa tem uma crença, uma convicção de que para ela alimentar, ela vai ter que seguir aquela linha, aquela dieta, né? Sim. Ou que é muito difícil, já estabelece... Bom, N fatores, né? Sim. São fatores, assim, que vem mais da psique humana, tem que ver de uma forma holística, né? Uma forma total ali o seu cliente, né? Eu aprendi muito isso, não foi nem nos bancos da faculdade, porque a gente pensa muito, a gente foca muito em números, né? Sim, no dia a dia. No dia a dia. Eu aprendi isso trabalhando numa clínica, não foi aqui em Indaiatuba, né? Era em Fortaleza ainda, que tinha uma alta demanda de pacientes. Uma alta demanda mesmo. E muitos pacientes chegavam chorando, enfim, traziam toda uma base por trás, né? Somente do corpo, somente da nutrição. E a partir dali foi que eu fui vendo, poxa, nutrição não é somente eu ir lá, calcular, fazer tudo bonitinho e empurrar para a pessoa, né? É eu entender aquele indivíduo que está ali por trás,
né? Eu entender a rotina dele. O contexto que ela está envolvida ali, né? Exatamente. Saber se onde ela vive, se está legal para ela, se ela consegue fazer aquela alimentação, né? Saber se onde ela vive existe meios, existe valores, se ela pode investir naquilo mesmo e o quanto ela pode investir, né? Então, eu tenho que ver o indivíduo de forma holística, de forma como um todo, né? Às vezes você vai falar para a pessoa que ela tem que reduzir o teor dela de gordura, mas ela trabalha por exemplo, no Outback. Sai 3 horas da manhã, né? Morrendo de fome Morrendo já, de o dia fome, todo né? em pé, né? E aí a gente também tem que levar em consideração. Ó, não tô falando mal do Outback, tá, gente? Inclusive, se você quiser patrocinar aqui também, tá? Não tô falando mal da galera. A gente aceita aqui, ó. Pode mandar pra cá. Não é isso, mas é que assim, a pessoa se vê numa situação que ou ela tem aquilo ou ela tem aquilo. Exatamente. Né? Então, assim, e aí ela teria que mudar também a questão de enxergar aquilo não como um sacrifício, né? Porque quando a pessoa enxerga como um sacrifício, Aí não funciona. Ela vai se achar muito vítima. Não. Pô, eu tenho que fazer aquilo, tem que comer isso. Nossa, como que eu sofro para comer isso? Porque eu já tive muito aluno assim, né? Uhum. Eu tenho que fazer. Eu tô aqui, eu não queria estar aqui. A pessoa já chega falando, eu não queria estar aqui. Nossa, que desgraça estar aqui. É desse jeito. Não funciona. Entendeu? Aí a pessoa só vive pensando que é um sacrifício. Exatamente. Para falar a verdade também, para outras coisas, tem clientes que eu já propus fazer esse exercício junto com ela, para poder ela conseguir, né, fazer exercício físico, e outras que eu vou lá e pergunto, e aí, fez seu exercício hoje? Eu vou lá no WhatsApp e pergunto, né? Para tentar ser mais participativa, porque são pessoas que trouxeram uma demanda psicológica que foi muito além ali do que é somente a nutrição, né? Então, a gente também tem que enxergar o ser humano, né? De forma geral. Com certeza. Então, sempre tentar incentivar e aquilo. No meu caso, da minha área, se eu for propor a fazer exercício junto, eu tô lascado. eu não termino o dia, entendeu? Aí não dá. Mas não dá, né? Pô, se a pessoa 9 aulas ali, ou eu vou ficar muito forte, ou eu vou ficar acabado. Vai ter que fazer a dieta do Phelps, né? 8.000 calorias por dia. Com certeza. Eu vou ter que ter mais 24 horas para me alimentar. Realmente, no caso, não dá, né? Não dá. Mas no meu, teve clientes que eu já propus. Mas é legal essa iniciativa. Para ajudar. Né? Aí você vai passando pelo processo com a pessoa, ela vai criando, né, empatia. Vínculo, né? Porque a gente né? acha muito que o personal trainer, né, vive treinando e que a nutricionista vive fazendo tudo certinho ali, né? Não é, gente. Não Porque nós somos semideuses, né? Né? Mas não é, né? A questão humana tem que ser considerada, né? Com certeza. Não é, Rotina, eu acho que não pode ser desculpa, não pode ser muleta. Sim. Né? A gente tem que considerar, mas a gente tem que fazer ela enxergar que aquilo ali é necessidade ou que aquilo ali é infelizmente um preço que ela tem que pagar pelo estágio que ela chegou. Será que é uma mudança? Sim. Assim como o preço, às vezes, da consulta, o preço da hora aula do personal, né? É um valor que ela tem que estar disposta a investir nela mesma. Sim. De maneira integral. Sim, né? verdade. Tipo, tanto na questão do dinheiro quanto na questão da dedicação, tem dia que você não quer treinar, tá afim, sim. né? Mas tem dia também que você não quer trabalhar. Verdade. Né? E tem dia que você vai lá e você trabalha. Tem que ir à força, porque senão... E às vezes você não quer trabalhar, acontece. Gente, ó, tem dia que eu não quero dar aula para vocês, tá? Mas eu chego lá e eu dou uma aula que às vezes a pessoa fala, pô, legal. Sim, legal, a sua aula foi top. Né? Aconteceu isso, começou sexta passada, acredita? Então... Eu tava num dia muito bom para atender, né? Mas vou, né? A agenda tava lotada. Foi um paciente atrás do outro, né? E daí tinha uma paciente que eu tô há muito tempo com ela e ela ia muito tempo batalhando para procurar um psicólogo, procurar psiquiatra, para poder me ajudar também, né? Porque eu tava vendo uma demanda ali por trás. E daí ela falou assim, poxa, Carla, eu falei de você para minha psicóloga. E ela disse assim, fiquei com o coração quentinho em saber que existe nutricionista que não acreditam somente em números, que vai além disso. Que vai ali e tenta com a gente, mesmo que o ganho seja pouco, mas está tendo ganho. Às vezes você quer testar o livro de fisiologia na pessoa, não dá, né? Não dá, entendeu? A gente tem que ver o ser humano, né? Tem que ver o que está ali barrando ela. Então, eu fiquei com o coração quentinho naquele dia, porque era um dia que eu não estava a fim de atender, né? Mas só de ouvir isso já me deixou feliz também. Então, né? e aí você acaba produzindo até mais, né? Com certeza. Né? O resto do dia foi tranquilo. Então. Tem dia... Não, mentira, gente. Eu adoro dar aula. Todo dia eu acordo, já faço 10 burpees já saio correndo pela rua e vou dar aula morrendo de alegria. todo dia. É isso. Não tem problema nenhum. Assim como o meu aluno também não tem nenhum problema, né? Assim como o seu paciente também não tem nenhum problema, né? Ele só precisa resolver isso, só precisa ficar magro, né? Sim, Ele só precisa fazer isso na vida, né? E, bom, bacana. Cara,
passa pra gente aí as suas redes sociais, fala aí qual que é o seu Instagram, a pessoa que quiser falar com você, que quiser ter uma nutricionista diferenciada, gente, Olha só. tá? É essa daqui mesmo, é a cara, tá? Meu Instagram é o @ né, Carla Rebouças Nutri, Carla com K. Pode me seguir lá e conversar comigo pro direct que eu atendo vocês. Aí, então, se vocês quiserem falar com ela, a gente já conversei com ela, super acessível. Ela é essa pessoa aqui mesmo, bacana, engraçada, extrovertida que está aqui, tá? Eu acho que vocês vão estar muito bem assessorados aí com a doutora... Ela nem gosta muito da doutora, Não gosta. mas é a doutora Carla com K. É isso aí. Bom, gente, esse daí foi mais um Diferenciado Podcast. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Também deixe suas dúvidas aqui. Para mais conteúdos como o nosso, como esse de hoje, né? Eu peço encarecidamente que você curta, compartilhe, comente, ative o sininho, tá? E precisando, mais uma vez, gente, precisando aí em soluções tecnológicas em nuvem, tá? Dorpa Cloud Solutions. É melhor para a sua empresa e você vai estar muito bem assessorado. Fale com o consultor, tá? da Dorpa Cloud Solutions, que você vai estar muito bem assessorado. Tá bom? Ele está aqui no cantinho da tela aqui, você pode ver aqui e procurar pelo site www.dorpa.com.br. O atendimento, eu tenho certeza, de olho fechado, que você vai ser bem atendido e você vai ter as melhores soluções para a sua empresa. Beleza? Carla, muito obrigado mais uma vez. Obrigada eu. Valeu, galera! Falou. Falou!